Quase foi, ainda vou continuar no 7. Acã tem muito a nos ensinar hoje. Josué 7, versículo 13. A 21. Podemos ficar de pé. Quem quer ser abençoado pela palavra de Deus? Diga assim comigo: Senhor, essa é a tua santa palavra. Que ela venha, Senhor, falar ao profundo do meu coração. A tua palavra é vida, é alimento para a minha alma. Usa esse homem para me dirigir, para me ensinar, para me exortar e para me curar. E que a tua palavra seja pregada com intrepidez, graça, em sintonia com o teu Espírito Santo, para que teu propósito na minha vida venha se realizar nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz assim o versículo 13 de Josué: Dispõe-te, Deus falando com Josué, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor se designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quando tiver, porquanto, o que aconteceu? O que ele fez? Violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo, em nome de Jesus. Aleluias. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Semana passada vimos que, depois de uma grande vitória sobre Jericó, o povo de Israel teve uma derrota vergonhosa diante de um grupo pequeno, de uma cidade muito menos fortificada, chamada Ai. E explicamos semana passada a causa, que está no versículo 13. A causa não está na força do inimigo. A causa sempre está na nossa, da derrota, sempre está na nossa desobediência. Quando temos fé, quando somos obedientes, saltamos muralhas, derrubamos muralhas. O poder de Deus está conosco. Quando nós estamos em desobediência, o resultado da desobediência é derrota.
Vimos então, semana passada, o motivo da derrota, que é esse aqui, Acã. Acã trilhou um caminho, que eu chamaria hoje o caminho de Acã, um caminho de destruição e de morte. 2 erros fundamentais que Acã cometeu. Primeiro deles, ele se deixou vencer pela cobiça. Ele sabia que Deus tinha ordenado que não podia pegar nenhuma daquelas coisas do despojo. Não era para pegar, mas ele pegou para si. Ele foi derrotado pela cobiça, pelos seus olhos. E segundo lugar, ele cometeu um segundo erro, porque ele não se arrependeu em tempo hábil. Você vai ver daqui a pouco, Deus dá chance a ele de se arrepender, e ele não se arrepende. Resultado para Acã, resultado para Israel. Israel perde a batalha em Ai, 36 pessoas são atingidas. Resultado imediato para Acã. Acã morre, a sua família morre e é destruída. O caminho de Acã é um caminho perigoso, o caminho da desobediência. E Deus não quer que você venha trilhar esse caminho. Deus quer que você venha trilhar o caminho da vitória, o caminho da palavra dele, da obediência a ele. Certa vez alguém falou: inteligente é aquele que aprende com seus erros. E logo em seguida ele mesmo falou: sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Amém? E hoje nós fomos chamados aqui para sermos sábios, para aprender com os erros de Acã, entender o erro de Acã, como ele acabou sendo realizado e como nós podemos nos livrar desse caminho, da cobiça e do pecado oculto. Amém? Então vamos entrar um pouco mais na palavra agora, na história agora. No versículo 13, nos é dito a razão por que o inimigo venceu. A razão por que Ai venceu Israel. Pela desobediência, porque eles tinham coisas condenadas no meio deles. 13. A partir do versículo 14 em diante, Deus, que já tinha falado a Josué que ia mostrar a ele quem era o culpado, começa a dizer: quem acha que Deus sabia que era Acã aqui? Claro que sabia, Deus sabe todas as coisas. Veja que Deus, assim como usando sempre da sua longanimidade, usando sempre da sua misericórdia, Ele cria um processo de identificação de quem é a pessoa que está em desobediência. E esse processo é lento por natureza. É sorte, eles usavam muito a sorte no passado. E seria então apontando família por família, entre todas as tribos. Eu vou dizer através da sorte, Josué, quem é a família onde está o erro. E aí foi escolhida a tribo de Judá, a tribo. Depois da tribo vai para a família. Depois da família, os homens, as casas, até chegar ao homem em quem realmente está a maldição da desobediência. Deus faz isso, e isso deve ter demorado até dias, porque tem que reunir todas as tribos, aí tem que botar representantes das tribos, aí fazer o sorteio, orar, fazer o sorteio. É um processo lento, e certamente Acã sabia desse processo, e certamente Acã sabia que ele estava em desobediência, e certamente Acã poderia entender que ele era o motivo de toda aquela maldição. Deus dá chance a Acã de se entregar. Deus dá chance a Acã de se arrepender. Mas Acã prefere ficar o quê? Caladinho, escondido, até o momento em que ele é identificado por Deus. E aí já não havia mais como ele esconder o pecado,
E Josué manda ele confessar, e ele confessa. Diga comigo, primeiro erro de Acã, não confessou o seu erro, não se arrependeu em tempo do seu erro, e o resultado qual foi? Morte. O salário do pecado é a morte. Deus não é Deus de amor? É Deus de amor, sim, mas tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Deus dá a oportunidade de arrependimento a todas as pessoas, até o dia da morte deles. Quando morrer, morreu, não tem mais chance. Então há um tempo. O som está esquisito aí? Há um tempo então, em que a destruição é marcada. Por exemplo, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Ali já não vai adiantar se arrepender. O dia da tua morte, depois que você morreu, já era. Já era. Tem um tempo determinado. Deus tem um tempo que abre a porta do caminho do arrependimento. Esse é o primeiro erro. O segundo erro que nós vamos ver é o processo de queda de Acã. Como ele se deixa levar pela cobiça. E eu gosto da maneira que o Espírito Santo descreve o versículo 21. Ele coloca aqui as fases da queda, as fases do pecado. Venha comigo. O que aconteceu primeiro? Qual o primeiro verbo? Quando vi entre os despojos uma capinha maravilhosa, linda, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Quando eu vi, segundo verbo, eu cobicei. E depois que eu cobicei, eu tomei. E depois que eu tomei, eu escondi. Veja as 4 fases da queda de Acã, que você vai ver, são 4 fases da queda de Reinaldo, de Maria, de Joana, de Joaquim. É um padrão bíblico. 4. Você olhou algo que não te pertence, algo que não é para você. Você fixa os olhos, aí surge a cobiça. Ou seja, é um desejo incontrolável de obter aquilo que você está olhando. E aí tem uma hora que você já não se controla mais e você desobedece a Deus, vai lá e toma para si aquela capa babilônica maravilhosa, aquele ouro maravilhoso, aquela prata maravilhosa, leva para casa, diz: o que eu vou fazer com isso? É tão bom, um dia eu vou usar, mas não posso usar agora. Então você vai lá e esconde o seu pecado. Às vezes nós escondemos o pecado que realizamos, e às vezes o pecado é um objeto, como é isso agora aqui. Então nós temos que esconder o próprio objeto. Diga comigo: viu, cobiçou, tomou, escondeu. Olha para o seu irmão agora e diz assim: cuidado onde você fixa os seus olhos. Porque você começa a olhar para algo que não te pertence. Tem um ditado que diz que o jardim do vizinho é sempre melhor que o nosso, é ou não é? Não é sempre bom ficar olhando para o jardim do amigo do lado? O carro do vizinho é sempre melhor do que o nosso. A mulher do vizinho é sempre melhor do que a nossa. O marido do vizinho é sempre melhor do que o nosso. O emprego do vizinho é sempre melhor do que o nosso. O cargo do vizinho é sempre melhor do que o nosso. O dom do vizinho é sempre melhor do que o nosso. Deus está explicando desde Gênesis, nós vamos ver aqui, não dá para fixar olhos em algo que te é proibido. Porque se você fixar, a mente começa a trabalhar. A mente começa a imaginar coisas, e à medida que imagina,
vai surgindo dentro de você um desejo que começa a aumentar, e se você continua mantendo a vista sobre aquilo, esse desejo aumenta a ponto de se tornar incontrolável, a ponto de você até desobedecer a Deus de forma consciente, como fez Acã. Sabe que está errando, mas eu não aguento mais. Essa é a mulher dos meus sonhos, esse é o carro dos meus sonhos, essa é a capa babilônica dos meus... Eu acho que essa capa foi Deus que botou na minha frente, não é possível. Que capa bela, eu vou guardar. Um dia Josué ainda vai dizer, vai me falar assim: que bom que você guardou essa capa. Ah, esse ouro aqui, essa prata, eu vou pegar esse ouro, essa prata. Deus sabe que eu tenho dado um duro danado, eu rodeei 7 vezes aquelas muralhas, eu estou dando duro dia a dia, eu mereço uma vida melhor para os meus filhos. Esse ouro, essa prata me dá aqui, afinal de contas, Deus não precisa nem de ouro, nem de prata. Eu vou guardar isso aqui, na hora certa os meus filhos vão desfrutar desse ouro e dessa prata. O pecador sempre tem uma boa justificativa para o seu pecado. Deus não precisa de ouro e prata. Deus não precisa. Na verdade, Deus não está nem vendo essa capa. Tem uns que dizem assim: Deus está ocupado demais, cuidando de coisas mais importantes. O que é essa capinha para Ele? O ouro, Deus sabe que é meu sonho de consumo. Eu vou fazer desse ouro, eu vou fazer o meu sonho de consumo. Eu sempre quis ter uma pulseira de ouro, um cordãozinho de ouro. Eu sempre quis dar um brinco de ouro para minha esposa. Irmão, você pode criar 1001 justificativas. De nada vai adiantar. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz isso é anátema, não leva para a tua casa, não leva para a tua casa. Quando Deus diz não cobiça o que é do outro, não cobiça o que é do outro. Não adianta as justificativas, você está entrando no caminho de Acã. Caminho que leva à morte. Caminho que leva à derrota, caminho que leva à destruição, e Deus quer te tirar hoje disso. Deus quer alertar o teu coração. Veja como Acã não está sozinho. Veja como isso é um padrão bíblico. Venha comigo lá no primeiro pecado, Gênesis 3. Sabemos a história, não vou ler, sabemos a história. Gênesis 3, mesma coisa. Deus falou assim: vocês têm direito a tudo, mas vocês não podem o quê? Comer da árvore de quê? Do conhecimento do bem e do mal. Isso, a árvore do conhecimento do mal. Todo o resto você pode comer, pode ver, pode desfrutar. O que Satanás fez? Chamou Evinha, lá vem a serpente, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ela ainda não rastreava naquela época, então ela vem andando. Aí ela vem assim: vem cá, Evinha, dá uma olhadinha nessa árvore. A árvore que você não, a única árvore que você não pode comer, viu, Eva? Viu, Adão? É essa árvore que a serpente quer que você olhe. E depois, como ela olhou e não tirou os olhão de lá, Satanás começa com as justificativas e com as meias verdades, falando com Eva. Não vou pregar sobre essa passagem agora. E Eva então acaba se deixando levar, porque era muito agradável aos olhos dela. Ela vem lá e pega e come. Ela viu, ela cobiçou, ela tomou.
como ela comeu, não podia esconder a coisa, deu para o Adão, ele também tomou, e agora eles vão se esconder. Eles viram que estavam nus, diz a palavra do Senhor, se esconde. Deus vem para encontrar com eles e pergunta: onde você está, Adão? Deus vem dando a oportunidade do arrependimento. Onde você está, Adão? Ele diz assim: não, eu vi que eu estava sem roupa. Ah, você viu que estava sem roupa? O que aconteceu então, Adão? Deus está dando oportunidade a Adão de se arrepender. Adão, como eu e você, reage da forma natural humana depois do pecado. Qual é? A mulher que tu me destes, não é mole. Como eu coloco culpa na Maria também. Essa mulher que tu me deste, me levou a fazer essa besteira. E Eva, o que tu me dizes, Eva? O que me dizes, Maria? Foi a tal da serpente que você deixou entrar no paraíso. Eva viu, Eva cobiçou, tomou, comeu, se escondeu de Deus. Pecado oculto, pecado escondido. Deus vem, dá oportunidade a Adão e Eva de se arrepender. E eles não se arrependem. Acã não se arrepende. O caminho de Adão é o caminho de Acã, é o caminho de morte. Deus vem e dá sentença, que a partir dali então nós morreríamos e ficaríamos afastados de Deus. Haveria um afastamento, não haveria mais comunhão entre o homem e Deus. Graças a Deus que Deus não desistiu de nós, enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que essa comunhão fosse restaurada, amém? Glória a Deus! E nós hoje temos a possibilidade de rever, de estar de novo com esse Deus maravilhoso. Mas o padrão se repete. Se quiser, pega Davi. Davi olhou, foi lá, palácio, tinha que estar na guerra, não está na guerra, já está meio assim acomodadão, o rei Davi, olhou aquela Bate-Seba, ela estava se tomando um banhozinho legal, ele falou: vista para o mar, olhão lá. Davi, por favor, não fixa os olhos nela, você não vai aguentar. Ela é tão bonita. Manteve. Viu? O que ele fez depois? Fala, cobiçou. E aí tomou, manda vir a mulher. E ali adulterou, e aí, como ela era casada, ainda de forma indireta, matou o marido dela. E o que ele fez? Ele escondeu. Dona de casa que recebe visita inesperada, as coisas estão sujas, ela pega o tapete assim, já viu? Ela bota o tapete assim, bota toda a sujeira debaixo, bota as coisas tudo correndo no armário, tudo escondido. Nós somos assim na vida espiritual. A gente esconde tudo, rapidamente, tudo debaixo do tapete. Meu irmão, você pode esconder debaixo do tapete e ninguém vê durante toda a tua existência. Todas as pessoas jamais vão ver. Tu pode até conseguir isso, mas uma coisa você pode ter certeza: você não consegue esconder de Deus o que você faz, nem por um momento. E aquilo ali vai quebrar a tua comunhão com Deus. Aquilo ali vai te afastar de Deus. Aquilo ali vai te levar para o caminho de Acã. É um caminho de derrota, e não é só derrota de Acã. É derrota da sua casa, da sua família, da sua congregação, das pessoas que estão ao seu redor.
Dificilmente o pecado traz consequências só para você. Quando você vai e adultera, você destrói casamentos. Filhos sofrem. Pessoas são impactadas pelo seu erro. Diga, Deus não quer isso. Diga comigo, Deus não quer isso. Acã não está só. E por isso o Novo Testamento vem dar uma arrematada nisso com outras palavras. Venha comigo em Tiago. Tiago 1. Versículo 12. A minha Bíblia diz a origem do pecado. Diz assim: bem-aventurado o homem que, o quê? Suporta com perseverança a provação. E algumas provações são tentação também. Então, a provação e a tentação. Ou seja, alguém vem, a mulher bateu ali, está tomando banho, ele suporta aquilo, vira os olhos. O que vai acontecer com ele? Porque depois de ter sido o quê? Aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que? Aleluias. Quem passar pela provação, quem resistir à tentação, sai do caminho de Acã, entra no caminho de vida que Deus quer, o caminho da coroa da vida, um caminho abençoador da tua casa, um caminho da vida abundante, um caminho de vitórias. É isso que Deus quer para você. 13. Por favor, diz Tiago, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por... Ele viu aquela capa e disse assim, deve ser Deus que deixou essa capa para mim. Tu já viu o cara que recebe o troco errado? O cara tá duro pra caramba, aí paga 100, aí o cara em vez de dar 20 de troco, te dá 80 de troco. Aí o cara, o Acã olha para aquilo e diz assim, foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Deus não te vai fazer isso não, irmão. Deus vai te dar alguma coisa, Ele vai te dar de forma certa, lícita, abençoada, para colocar o carimbo da glória dEle. Deus não vai te tentar. Quem te tenta é Satanás, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu desejo de ficar com aquilo que é ilícito, que está lá dentro de você. E então, aqui, a cobiça, quando esta o atrai e o... Jesus, quem já foi seduzido pela cobiça aqui, além de mim? Todos nós, glória a Deus. Então você conhece isso aqui. Então a cobiça, depois de haver concebido, o que ela faz? Dá luz ao pecado. Esse é o processo de gestação do pecado. A luz dá luz do pecado. Isso é um processo. Não vem me contar que você adulterou assim no impacto. Você olhou aquela mulher, não resistiu e caiu. Não. Não me engana não. Você olhou a primeira vez, você guardou, você pensou, você criou imagens, e a cobiça está crescendo dentro de você. O desejo está crescendo e você vai, e você continua, daqui a pouco aconteceu nada, já teve uma gravidez aí, de 9 meses aí, com esse negócio desse teu pecado, irmão. Corta ele. Esse aborto de pecado, Deus gosta. Aborta esse processo. E o pecado, uma vez consumado, gera o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Diga para o seu irmão, aprenda com os erros de Acã. Não se deixe derrotar. Não derrote seu acampamento. Não derrote sua família.
Não destrua a sua vida. Saia, diga para ele, saia do caminho de Acã. Vença a cobiça. Não esconde o teu pecado. É isso aí. Então a receita foi deixada aqui nessa passagem para todos nós. 2 erros fundamentais de Acã que acabaram com uma família e ainda trouxeram prejuízo a uma nação. Como sair dessa? Vencendo a cobiça e confessando seus erros em arrependimento. O caminho do arrependimento é o caminho de vida. A partir de agora, então, nós vamos conversar sobre como vencer a cobiça. O que é a cobiça? Vamos falar em português simples. É um desejo exagerado que nos leva a desobedecer, principalmente a Deus. Repita comigo, um desejo exagerado que nos leva a desobedecer a Deus. Há uma sede dentro de nós, a sede de ter, a sede de possuir coisas. Satanás conhece o ser humano. Satanás sabe que dentro de nós há essa raiz, há essa semente pecaminosa de ter, de possuir, de querer. Ele sabe que há uma insatisfação na nossa alma, porque nós estamos longe de Deus. E então ele começa a criar no mundo coisas que aparentemente vão preencher, coisas que aparentemente vão satisfazer a nossa alma e a nossa vida. Então ele começa a criar um sistema nesse mundo que induz você a ter. Ele começa a criar um sistema nesse mundo de consumismo, ainda mais na época de Natal. E gente começa a querer satisfazer, começa a querer se tornar feliz por aquilo que ela tem, por aquilo que ela possui, por aquilo que ela adquire, por aquilo que ela compra. E ela compra isso, daqui a 3 meses já não satisfaz mais, e ela vai querer comprar aquilo. E fica nesse círculo vicioso, tentando preencher com o ter algo que jamais vai ser preenchido, a tua alma. Você pode ter todo esse mundo. Jesus falou certa vez, de que vale você ganhar todo esse mundo e perder a sua alma. Eu vou antes. Você não consegue satisfazer a tua alma com coisas físicas. Só Deus pode suprir a sede da tua alma. Só Deus pode abraçar a tua alma. Só Deus pode alimentar a tua alma. A tua felicidade não vem das coisas que você adquire. A felicidade não vem das coisas que você possui, disse Jesus. A felicidade não vem das riquezas. A felicidade está ligada ao teu interior. A felicidade não está ligada ao ter, está ligada ao ser. Mas o sistema do mundo está montado para despertar cobiça em nós e insatisfação em nós, para que eu corra atrás e busque obter isso, e a minha vida começa a ser isso, o propósito da minha vida. Mas Jesus, quando vem a esse mundo, ele quebra esse círculo. Ele começa a falar coisas na contramão. Aquele que tem autoridade maior, aquele que nos conhece como ninguém pode conhecer, ele vem e diz assim, não é assim como o mundo está fazendo. Sabe o que é ser feliz? E ele começa, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos. E ele continua quebrando o círculo vicioso.
e fazendo com que eu e você e todo ser humano comece a olhar para dentro de si, comece a olhar e buscar virtudes de caráter, não só obter capa babilônica, não só obter ouro e prata, mas ver que a felicidade na verdade não vem de fora para dentro, mas ela brota de dentro para fora, é fruto de vida que Jesus coloca dentro de nós. Ainda no Sermão do Monte, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, beber ou vestir. Observa os pássaros. Eles não plantam, eles não têm onde armazenar seu alimento. Mas Deus sabe que eles precisam e eles são alimentados, não falta nada a cada um deles. Será que vocês não são mais importantes do que os pássaros? Será que Deus não sabe que vocês precisam de comida, bebida e vestes? Claro que sabe. Portanto, muda a prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Tira os olhos da capa, tira os olhos do ouro, tira os olhos do físico e começa a buscar o reino. E as suas necessidades serão supridas. Quem disse isso não foi o pastor, quem disse isso foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E aquele que tem experimentado isso, apesar de dificuldades, sabe que o pão não falta à mesa, que a roupa não falta nas suas vestes, que tem um lugar para dormir. Quem tem essa experiência pode dar um glória a Deus. Diga comigo, só Deus pode saciar a sede da minha alma. Eu só posso me satisfazer plenamente em Deus. Mas a palavra do Senhor não nos promete apenas a necessidade básica. Venha comigo em Salmo 37. Sai do caminho de Acã, meu irmão. Trinta e 4. A palavra não promete apenas provisão de necessidades. Agrada-te de quem? Do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu gosto do 5 também. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor, e você não vai ter apenas suprimento, não. Os desejos do seu coração, o Senhor vai atender os desejos do teu coração. Quem tem desejos lícitos no coração ainda? Mas aqui diz, agrada-te do Senhor. Eu estou fugindo da cobiça. Ao invés de me agradar com aquilo que eu vejo material, Jesus está me chamando para olhar para outro lado, para olhar para o reino do Espírito, para olhar para o reino de Deus, para olhar, aqui o salmista, para olhar para Deus, para começar a me agradar em Deus, e tirar os olhos da capa, da ouro e da prata, elevar os olhos ao Senhor, e começar a entender mais e mais do seu reino, da sua glória, das riquezas que estão disponíveis para todo aquele que crê. Efésios 1.
Aleluia. Agora nós estamos vendo como é que a gente pode se agradar no Senhor. Você não pode se agradar no Senhor fixando seus olhos na capa, no ouro e na prata. Fixa os seus olhos nele, no reino, na palavra, começa a buscar. E você vai ver que tem coisa muito boa que você ainda não experimentou. 1:3 diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com o quê? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E aí ele vem, a salvação, fomos chamados. Paulo começa a descrever quantas e quantas são essas bênçãos espirituais e essas riquezas, o nosso perdão dos pecados, ter sido chamado por Deus, resgatado por Deus do pecado. Se você quiser, você pode pegar outra coisa, para você começar a desfrutar o reino, buscar o reino. Romanos 14. A passagem de Efésios você pode explorar mais em casa, Efésios 1, linda. Há uma herança que Jesus nos deu na cruz, riquezas espirituais, bênçãos espirituais. Romanos 14, vamos também aprender a desfrutar do reino. Como? Porque o reino de Deus não é o quê? Não é comida nem bebida, ou seja, não é aí o âmago da questão do reino de Deus. Não é exatamente o que você come, o que você não come. Tem uma coisa superior do reino que você precisa conhecer, experimentar e desfrutar, que são a justiça, a paz e a alegria no Espírito. A justiça, quando você experimenta, quando você tenta praticar as leis de Deus e vê que tem resultado, você começa pela tua experiência a ver que a lei do Senhor, ela é perfeita. Diz o salmista, não precisa abrir. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Agora, são mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces que o mel e o destilar. Veja, esse salmo me diz assim: olha, quando você começa a experimentar a justiça, você vê que ela é perfeita, que ela é agradável, que ela começa a se tornar mais desejável que o ouro, que a capa, que a prata. A justiça de Deus é reta, a justiça de Deus funciona, a justiça de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre será. Ela não está sob a influência de erros humanos, ela é perfeita. O que Deus fala, Ele cumpre, sempre cumprirá. E há uma riqueza nesse reino. Quem experimenta essa justiça começa a criar algo mais, a atrair o seu coração, não apenas ser atraído por aquilo que é físico, mas começa a ser atraído por algo maior, a paz. O reino é justiça, o reino é paz. Jesus diz: eu não vou deixar a paz desse mundo para vocês, eu vou deixar uma paz que é diferente, é uma paz que excede todo o entendimento. O mundo vive pregando sobre paz, todos
acordam a paz, mas jamais as pessoas encontram a paz, porque a verdadeira paz vem de dentro, é o reino de Deus dentro de você, é a paz que flui dentro de você, apesar de tribulação ao redor, apesar de circunstâncias contrárias ao redor. Jesus disse: você pode desfrutar desta paz, haja o que houver do lado de fora, porque o meu reino já chegou, porque o meu reino já está no teu coração, o meu Espírito já está dentro de você. Usufrui a paz que excede todo o entendimento. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu sei que está disponível para você a paz. Pastor, a minha vida... Eu sei. Recebe a paz. Jesus disse para os seus discípulos: quando chegarem no lugar, digam: a paz estejam convosco. Ela vale mais do que ouro, ela vale mais do que prata. Pessoas riquíssimas não têm paz. Pessoas paupérrimas, muitas delas cheias de paz. Quando você experimenta a paz que excede todo entendimento, quando você experimenta o consolo do Espírito, eu vou subir, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar aquele que é o Consolador. Se eu estou aqui de pé, é porque eu experimentei esse consolo. Não há cristão que possa ficar de pé ao longo dos anos se não experimentar o consolo do Espírito, porque as lutas virão, os desafios virão, as tribulações virão, disse Jesus, e tem a hora que você não consegue mais nada. E várias vezes durante a minha vida, só me restou olhar para Deus, tirar os olhos daquilo que estava acontecendo, olhar, levantar a mão e receber o consolo do Senhor. Meu irmão, fecha teus olhos e olha para Deus no Espírito. E recebe agora o Espírito Consolador. Recebe a paz. Ele quer até que você sinta, para que haja certeza, minha irmã, que você não está só. Adahaya Shaya Dalabasai. Experimenta a dádiva, experimenta a riqueza do consolo no Espírito. Quando você experimenta o batismo no Espírito Santo, quando você se enche do Espírito do Senhor, quando você se enche da alegria do Espírito, vem sobre nós, Senhor. Vem sobre esse lugar, Senhor. A alegria que brota de dentro de nós. Quando você experimenta a alegria de um livramento dado por Deus. Eu me lembro aquele dia em que apontaram as armas para mim e nós dentro do carro dissemos: o sangue de Jesus tem poder. E
ele não atirou e nós conseguimos voltar com a ré. Livramento de Deus. E aí você experimenta essa alegria, essa gratidão dentro de você, saber que você está sendo protegido de todo o mal que está aí nesse mundo, saber que tua vida tem valor para o Senhor, saber que você tem sido cuidado por Deus. Quando você experimenta essa alegria de uma oração respondida, riquezas do reino esquecidas, jogadas dentro da gaveta, porque tem outras coisas que a gente está procurando. Entra numa reunião de oração, examina os pedidos das pessoas, e você vai ficar surpreendido ao ver que todos estão pedindo coisas desse mundo. Todos. Desculpa, 80%. Por quê? Porque não descobriram que há algo maior, algo melhor para desfrutar ainda nesta terra. Aqui é Deus em você. Se você tem algo a cobiçar, cobice a presença de Deus, cobice a herança espiritual que Deus tem a te dar, disponível em Jesus Cristo, está aí pronta para cada um de nós. Não se deixe distrair pelas capas que o inimigo coloca diante de você, não se deixe distrair pelo ouro, pela prata. Não tem nada de mal no ouro, na prata, mas você primeiro precisa amar a Deus, e depois você terá ouro e prata. A raiz de todos os males é o dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Quando é que nós vamos mudar essa prioridade? Quando é que nós vamos mudar essa equação? Porque essa equação, meus irmãos, te leva ao caminho de Acã. E talvez você seja que nem Acã, justificando aqui, justificando ali, mas pastor, não vem justificar para mim, ou até para Deus, estou por causa disso e por causa daquilo, justificativas plausíveis. Mas a questão é, quem tem prioridade na tua vida? É o caminho de Acã ou é o caminho de Jesus? É claro que você pode pedir pelas tuas necessidades, você deve pedir pelas tuas necessidades, mas busque o reino de Deus, busque mais do Espírito Santo de Deus, busque a palavra de Deus. A tua alma precisa de alimento, capa não alimenta a alma, e você pode morrer de inanição, cheio de ouro do lado. Quando você experimenta a alegria do perdão de um erro grave cometido, quando você começa a desfrutar de tudo isso, a experimentar as bênçãos do reino, a sede por Deus começa a se tornar maior do que a sede pelas coisas desse mundo. Só assim você vai vencer a cobiça. Você não consegue vencer a cobiça com a sua força, dizendo, eu não vou cobiçar, eu não vou pegar essa capa, eu não vou. Não. É Deus em você. É Cristo em você te fortalecendo. Quer vencer a cobiça? Busca a Deus. O Espírito da vida que habita em você já venceu
a lei do espírito, do pecado e da morte que também habita em você. Busque o Espírito do Senhor e Ele vai te dar essa vitória. Venha comigo, estamos quase acabando essa parte. 1 João 2. Oh, Jesus. 15, diz assim. Quem pode ler comigo? Vamos ler em voz alta? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o que acontece? O amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, agora eu leio, a concupiscência da carne, exagero, o exagero dos olhos, a soberba da vida, não procede mas procede do mundo. Ora, o mundo passa. Diga para o seu amado irmão, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Diga assim, essa cobiça vai passar. Diga, essa cobiça vai acabar passando. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, que é um elixir para a vida eterna, que é um elixir da juventude, busca a Deus e segue a Deus. Aleluia. Você já vai mais morrer, amém? Glória a Deus. Então é quando o amor de Deus em você é maior do que o amor que você tem pelas coisas do mundo. Como é que você consegue vencer o mundo então? Já que eu tenho que vencer, a própria palavra responde, buscando. Mas veja, buscando a Deus, certo, mas vou usar mais um versículo. 1 João 5, 4. Porque tudo que é o que? Nascido de Deus. Você é nascido de Deus? Então você tem condições de vencer o mundo. E como é que é essa vitória? Essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Quem? Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Quem vence o mundo? A fé, mas não é qualquer fé. A fé é em Jesus Cristo. Você faz nascer de novo. Quando você nasce de novo, o Espírito de Deus está em você. E tudo isso que eu falei do reino, a paz, o consolo, o batismo do Espírito, a sabedoria que vem de Deus, a alegria que vem do Espírito, tudo isso está disponível para você. O amor de Deus é derramado no teu coração, através do Espírito Santo de Deus. E à medida que Deus derrama, através do Espírito, amor no teu coração, você começa a se encher do amor dEle, e se enchendo do amor dEle, você tem amor para com Ele. E à medida que esse amor cresce, ele é maior do que o amor que você tem para esse mundo. E a partir daí você não quer abrir mão mais de Deus. Você não quer mais trocar Deus por uma capa babilônica. Você não quer mais trocar a paz com Deus, a presença de Deus, a alegria de Deus na tua vida pela prata ou pelo ouro. Você não quer mais trocar pela mulher do vizinho. Você não quer mais trocar pelo carro do vizinho. Você não quer mais trocar pelo negócio desonesto. Você quer ficar com Deus. Que o amor do Senhor seja derramado em nossos corações durante esse fim de ano, para que 2015 comece com menos olhos nas capinhas babilônicas das revistinhas de mulheres nuas, nas pornografias, nos negócios ruins, menos lá, mais cá, mais do Senhor. Quem quer um 2015 abençoado aí?
Quer 2015 abençoado? Entendeu aí? Mas esse foi apenas o primeiro erro de Acã. A cobiça, e você já sabe como vencê-la. Com Deus. Amém? Olhando para Deus, recebendo de Deus. Fome e sede de Deus, das coisas de Deus. Batismo do Espírito, ser usado com palavra de sabedoria. Orar para as pessoas serem curadas. Aleluia! O Cris não veio, ela disse que ia dar o testemunho. Ela sabia que ela ia ficar com medo de vir. Quem estava aqui semana passada, quando Deus revelou que tinha uma pessoa com o pé direito, com caroço e com a dor aqui esquerda? Quem estava? Pois é, ela me procurou nessa quarta-feira que eu estava aqui e disse assim: pastor, era eu. Saí daqui sem dor no pé e sem dor na cabeça para a glória do Senhor. Aleluia! É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ela falou: eu estou surpreendido com Deus está trabalhando na minha vida. Deus quer surpreender você, quer mostrar que Ele é Deus vivo, Deus fiel. Deus tem mais para dar do que o inimigo para te oferecer. Segunda coisa que ele errou: eu preciso vencer o Acã que está dentro de mim. E para vencer o Acã que está dentro de mim, eu tenho que vencer a cobiça. Segundo, eu tenho que começar a vencer o pecado oculto. Toda vez que eu erro, eu quero esconder. Só eu e Acã. Eu, Acã, Davi, Adão e Eva, só. Na verdade, eu, Acã, Adão, Davi e você também. E você também, irmão. Só que enquanto você esconde, aparentemente Davi era o mesmo. É ou não é? Mas vamos ver o que aconteceu com ele. Salmo 32. Aparentemente está tudo bem, porque o pecado está debaixo do tapete. 32, versículo 3. Enquanto, o que foi? Calei os meus pecados. O que aconteceu com ele? Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Davi estava doente, coitado. Alguns aqui talvez fiquem até doentes, porque estão com pecado escondido. Tem uns que, de tanto esconder o pecado, já até esqueceram que ele existe. Só no dia que alguém vier levantar o tapete. Hoje Deus quer levantar esse tapete, porque não quer que teus ossos fiquem envelhecendo. Não quer que você se afaste dele, porque Deus não tem comunhão com o pecado. E toda essa riqueza espiritual que está disponível aí, está jogada fora, por causa desse pecado não confessado. Pecado foi feito, infelizmente, não é? Ele já entrou na nossa vida para ser tratado, para ser confessado, para que haver arrependimento. Você não vai conseguir vencer a cobiça se continuar escondendo os seus pecados, porque você precisa de Deus. Para vencer o pecado, você precisa de Deus. Então você precisa confessar, precisa sair do caminho de Acã para o caminho do arrependimento, para o caminho da confissão. Eu errei mesmo, Senhor, e eis-me aqui. O sangue poderoso do Senhor Jesus é suficiente para me perdoar, e eu não quero mais essa capa. Por favor, não dá para ninguém, destrói a capa. Eu não quero mais esse ouro que o Senhor disse que era teu. E quando você fizer isso, de todo o coração, você vai fazer que nem Davi aí. Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada,
cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Como é bom saber que Deus continua de braços abertos. Mas pastor, meu pecado é grande demais. Não tem pecado grande, não tem pecado pequeno. O sangue de Jesus é suficiente para trazer o perdão dos teus pecados. Deus te trouxe hoje aqui porque Ele não quer te ver no caminho de Acã. Ele não quer te ver num caminho de destruição, de derrota da tua casa, da tua família. Ele quer mudar o teu caminho. Ele quer te puxar de volta para Ele. Está esperando que você dê um passo na direção dEle, para que Ele dê 5, 10 passos na tua direção. Ele quer te abraçar. Ele quer que o Espírito dEle volte a habitar dentro de você, te enchendo da graça, do poder dEle. Você podendo desfrutar de todas as riquezas espirituais, de todas as bênçãos espirituais disponíveis em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, para a tua vida. Fecha seus olhos. Que o Espírito do Senhor agora traga as nossas mentes aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, aquilo que precisa ser tratado entre você e Deus. Às vezes é um pecado grave como o de Acã, às vezes não. Porque Deus espera a obediência. Confessa, se arrepende, serás limpo para o caminho de vida, para trilhar o caminho de vida. Você que tem coisas graves do passado, erros que você fica se culpando, se eu tivesse, se eu não tivesse, se. As coisas seriam diferentes? Não, irmãozinho, tu pode ficar falando se até o fim da tua vida, não vai mudar nada, mas hoje, se você se entregar ao Senhor Jesus, Ele começa uma vida de restauração em você. Ele vai fazer algo novo na tua vida, e todos esses se vão ficar no passado, e Deus vai dar coisas novas para você. Deus quer dar coisas novas para cada um de nós. Deus quer cortar aquilo que nos prende ao passado, que impede a nossa ida, a nossa caminhada. Se você tem algo que precisa confessar diante de Deus, erro cometido, se o Espírito do Senhor trouxe uma ocasião, às vezes um grito que você deu para uma pessoa, às vezes uma decisão que prejudicou alguém, o que for, eu quero que você fique de pé, como mostra da tua atitude de fé e arrependimento. Eu quero orar para que o Espírito do Senhor venha sobre esse lugar, para que você trate diante de Deus e saia daqui liberado desse problema. Você não vai estar mais aquilo que estava, embrulhando a tua alma, vai sair agora em nome de Jesus Cristo. Diga comigo: Senhor, eis-me aqui. Eu não quero ficar como Acã,
Eu quero mudança de vida. Eu quero colocar diante de Ti as minhas falhas, os meus erros e os meus pecados. Eis aqui este pecado. Fala, voz baixa para Deus, mas fala. O pecado tem um nome. Deus quer conhecer esse nome para te liberar, o nome desse pecado. A ocasião. Eu tenho, às vezes eu grito com a minha esposa. Às vezes eu grito, quando eu não aguento mais de pressão, eu dou um grito. Né, amor? Esse é um pecado que eu tenho, que eu coloco diante de Deus. Você deve ter outros. Abalaia, Shadaraia, Dalabassadaraia, Ora Dalabashaia, Dalabassadaraia, Shai. Coloque agora. Traz à tona. Pega a capa e diz aqui, Josué, pode parar. Fui eu que errei, Josué. Está aqui diante de Deus, eu me arrependo, eu mudo meu caminho. O meu caminho agora não é caminho de morte, o meu caminho agora é caminho de vida. Aleluia! Diga, eu confesso e mudo a minha trajetória. Diz, eu confesso e mudo a minha trajetória. Eu não quero mais realizar esse pecado. Eu quero vencer a toda cobiça. Eu quero vencer todo pecado que me prende. Aleluias! Pelo poder do nome de Jesus, pelo perdão que há no sangue de Jesus, pelo poder do Espírito da vida que habita em mim a cada dia. Eu quero cada vez mais trilhar o caminho de glória, o caminho do Senhor. Eu quero ser restaurado. Eu quero restaurar vidas. Eu quero com o teu poder, aleluias, impactar vidas. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eis-me aqui, aleluias. Agora todos podem ficar de pé. Salmo 46 diz assim: há um rio cujas correntes alegram, diz alegram, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, disse Jesus, um rio de água viva que flui dentro daquele que crê. Você crê? Levanta teus braços. Deixa esse rio fluir agora dentro de você. Deixa a alegria do Senhor inundar o teu ser. O pecado já foi retirado. É hora de comunhão, é hora de restauração, é hora de crescer em Deus, é hora de receber a água viva, de deixar a água viva fluir nesse local. É o Espírito de Deus, aleluias, que quer mais, Ele quer te dar mais. Diga, vem, Espírito de Deus. Ora da labaia, chada labaia. Ora labaçaia, daia, 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 daia. Ora labaia, sai. Alabaçai. Pai, eu quero ansiar mais de ti. Eu quero mais de ti. Pai, tira meus olhos da capa. Tira meus olhos, Senhor, do ouro. Tira meus olhos da prata. Eu te quero mais que ouro e prata. Tu és o nosso tesouro, Senhor. Como a corça anseia pelas águas, nós ansiamos por ti, pela tua presença. Oh, darai achais. Oh, ayadai, yadai, yadai, lavash. Ainda de olhos fechados, você vai cantar esse louvor. É uma declaração da tua prioridade. Como a corça anseia pelas águas, assim, Senhor.
Qualquer coisa faz só no teclado, mas vamos. Charles está falando, Charles. Como a costa anseia pelas águas, eu anseio, ó Deus, por viver em tua presença como amado Filho Deus. De novo, como a costa. Como a costa anseia pelas águas, eu anseio, ó Deus, por viver em tua presença como amado Filho Deus. Tu somente. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Eu te quero. Agora diga. Eu te quero, mas ouro e prata se minha alma satisfaz. Só em ti tenho alegria, Deus e glória, Rei da paz. Tu somente. Tu somente és a minha força, a minha rocha e salvação. Tu somente és o bom tesouro que ganhou meu coração. Aleluia. Há uma moça à minha esquerda que diz: o Senhor está rasgando o coração diante de mim. E o Senhor está recebendo essa tua oração. E o Senhor quer cuidar e vai cuidar do teu coração e de ti. Aleluias. Ele está aquietando agora o teu coração. Ele está se derramando com um consolo que vem dele sobre ti agora. Porque ele viu o teu coração sendo rasgado na presença dele. É um rasgar de desespero. É um rasgar de não saber exatamente o que fazer. Ele está ouvindo e ele vai te dirigir, ele vai te aquietar. Um homem à minha direita, perna direita com dor. Deus quer tocar nessa tua perna direita. Aleluias, aleluias. Aleluias, aleluias, aleluias. É na altura da coxa, glória a Deus. Da face posterior, essa parte aqui, ó. Aleluias, Deus vai tocar, Deus vai curar. Aleluias. Olhos, olhos, adalaias. Mulher e olhos, adalaias, shadaraias. Senhor, cura os olhos dessa moça. Cura os olhos dessa mulher em nome de Jesus. Aleluia. Ela veio embaçado, mas Deus vai tocar nela hoje em nome de Jesus. Ora da lavassala ayachais, para a glória do nome dele. Aleluias. Eu te quero, mas ouro e prata se minha alma satisfaz. Somente tenho alegria, Deus e glória, Deus e paz.
Glória a Deus. Já está tarde. Maria Luísa, nós declaramos a cura de Maria Luísa em nome de Jesus. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor. Dá a mão para o seu irmão do lado. Ora da labaxaia dais. Ora labaçaia da baçais. Depois vocês que perna direita, que mais que foi, a moça do coração, se não tiver vergonha, me procura, porque isso sempre edifica a nossa fé. Pai, obrigado por essa manhã na tua casa, pelos teus filhos que aqui se achegaram para receber mais de ti. Esta é a nossa verdadeira necessidade, a tua presença, a tua palavra, nos satisfazermos em ti, Senhor amado. Que o teu povo agora possa ir descansando, Pai, protegido por ti. Toda a violência dessa cidade, Senhor, possa ser retirada das nossas vidas, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor e os guarda. Guarda teu povo na volta, guarda as famílias na volta agora, em nome de Jesus. E que o teu amor seja derramado, Pai. Que o Espírito do Senhor continue inundando o nosso ser com o amor que vem de Deus, esse amor incondicional, Pai. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão maravilhosa com teu Espírito Santo, Pai, dá sonhos aos teus filhos, dá palavras de sabedoria, Pai, desenterra dons aqui, Senhor amado, para que teu povo volte, Senhor, a sentir alegria em te servir, não servir por obrigação, mas por alegria, por gratidão, porque esse é o teu reino, Senhor, é um reino de paz e alegria. 1, 2, 3, aleluia.